Muito bem, estamos de volta. Aqui vamos seguindo com as entrevistas com os candidatos a prefeito da região. Hoje recebendo Gena Lins, que é candidato pelo PP, o Partido Progressistas, lá de Itaquaritinga do Norte. Para a gente ganhar tempo, relógio na tela. Gena, eu começo sempre a pergunta com a mesma pergunta para todos os candidatos. Eu sei que você é bastante conhecido lá na cidade, mas quem é Gena Lins? Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Gena Lins é uma pessoa que desde cedo trabalhou, lutou, cresceu, mas nunca esqueceu as raízes, a sua origem, nunca esqueceu, sobretudo, os aprendizados da vida. Hoje nos colocamos como candidato a prefeito de Itaquaritinga do Norte, vendo os desequilíbrios sociais que a nossa terra passa, e a gente, por tudo que passou, por todas as dificuldades, nunca esquecendo as raízes, nem por onde passamos. Hoje nós estamos nos colocando à disposição do povo de Itaquaritinga do Norte para tentar, de alguma forma, deixar uma história, um legado. Gena, eu acho que você já respondeu essa pergunta várias vezes, mas eu vou reiterar. O que houve, para que acontecesse o rompimento entre você e o atual prefeito? Nessa situação acontece em alguns municípios, por exemplo, Toritama é uma situação também que aconteceu algo parecido, mas que não houve o entendimento para você ser o candidato apoiado. Tinha algum acordo? Houve traição? Se houve traição, houve de quem? O que foi que houve? A gente acredita que o tempo é o senhor de tudo, e a gente, com muita fé, as coisas aconteceram porque Deus está na frente de tudo. A gente viu em algum tempo que o prefeito, por muitas vezes, tentou dizer em rádios, por mais de 2 anos, que a gente tinha fugido de pesquisa, alguma coisa desse tipo, mas a gente sabe que havia um acordo, e eu sabia disso desde o começo do mandato, desde os primeiros dias. Inclusive o prefeito, no 14º dia do segundo mandato, ele já disse a mim que não tinha nenhum compromisso comigo. Passou algum tempo tentando mentir nas redes sociais, como se eu fosse o traidor da situação, mas graças a Deus, em uma entrevista lá em Santa Cruz do Caparibe, há algum tempo atrás, o vereador João Gênio disse com todas as letras que desde o primeiro dia havia já esse acerto entre o prefeito e toda uma base, que o candidato já estava definido. Isso no começo de 21, ele, o Galego de Tonho, que é o vereador também de situação, junto com o prefeito, foi definido que o candidato já estava definido. Então teve um acordo, e a gente sabe disso, e hoje as ruas estão vendo isso em Itaquaritinga do Norte, mas nem por isso nós nos preocupamos, fomos às ruas, começamos a trabalhar fortemente, porque eu tenho um pensamento que a gente pode e deve, quando temos a experiência e temos a responsabilidade sobre a crença do povo, a gente tem que ir em frente, e assim fizemos. Hoje nós somos a maior força de oposição de Itaquaritinga do Norte, e com todas as condições de vencer a eleição, e não tenho dúvida de que vamos vencer a eleição. Veja, pelas regras, se a gente fosse olhar, se fosse um debate eleitoral, pelas regras, o próximo na fila do Grupo Calabar era você, porque é um grupo que já está há mais de 20 anos no poder, ele se revezando. Você hoje se considera do Grupo Calabar ou não? Não, a gente criou, Itaquaritinga viveu por muitos anos, Mário, uma política polarizada entre 2 partidos. Isso não foi bom, isso foi ruim, porque de alguma forma as pessoas que tinham o interesse de buscar outro campo, outro caminho, uma política cansada do ex-prefeito Jânio Arruda, uma política que vem há muitos anos sendo derrotada, uma política que teve o seu tempo. Isso cansou o próprio eleitor, mas ele não tinha estímulo de ir para o outro grupo político, o Calabar, porque também não via representação. E da mesma forma, o Grupo Calabar, ele, com o passar do tempo, como todo ciclo que se tem, ele começou a passar um processo de uma necessidade de renovação. Então, com isso, nós nos propusemos e nós começamos uma caminhada. Hoje, a nossa bandeira é Itaquaritinga do Norte. Hoje, o mais importante, sobretudo, é dar uma oportunidade e uma possibilidade ao eleitor de Itaquaritinga, que das 2 alas políticas, que venham e que se agregue a um novo tempo, uma política nova. E assim foi. Essa característica da nossa caminhada, do nosso grupo, ela é formada por todas as alas políticas, tanto daqueles que fizeram a terceira via no ano de 2020, como do grupo do Jânio Arruda, do grupo do Calabar. Então, tudo isso
formou esse grupo maciço, forte, com todas as condições de vencer a eleição. Então, eu me considero hoje a nova política de Taquaritinga do Norte, a renovação, a possibilidade real de uma mudança, a mudança sobretudo, sobre essa política antiga, polarizada, essa política que não contribuiu entre o processo político, porque chega um tempo que todos se perdem na estrada e toda aquela filosofia e ideologia que se tinha anteriormente vai por água abaixo. Exemplo hoje, o Calabar, que tanto pregou em outros tempos, que vivia, o Taquaritinga vivia um tempo de pressão, de opressão, de utilização da máquina pública para que se faça uma política em favor de um candidato. Hoje está se fazendo tudo novamente. O prefeito fabricou um candidato, está usando maciçamente a máquina, isso é explícito, entre janeiro e julho. Ele colocou de uma forma desnecessária 586 funcionários para a prefeitura para tentar manter uma candidatura de um candidato que é fabricado. Vem, nesses últimos 20 dias, utilizando toda a energia da máquina para poder ressuscitar uma eleição que está perdida, um candidato que não avança, que não tem preparo nenhum, que não tem conhecimento de nada, mas se perdeu no tempo porque está se utilizando da mesma ferramenta que a oposição, no caso de Jânio Arruda, no passado, hoje a oposição, mais antiga situação, se utilizou para que se colocasse à frente do poder. Então a gente vem de encontro a tudo isso, formando realmente um tempo novo, uma política nova, e as pessoas, graças a Deus, hoje abraçaram, e nós hoje somos realmente a maior força de oposição, a título que todos os dias a gente vê adesões e mais adesões, famílias e mais famílias se agrupando, chegando, nos apoiando, e as oposições começaram de uma forma muito forte a nos agredir, a tentar criar fakes, tanto situação como oposição, querendo denegrir a nossa imagem, a nossa história, o nosso passado, mas a população do Taquaritinga do Norte nos conhece, sabe da nossa história, sabe que nós fomos e somos empreendedores, lutadores e, sobretudo, nós temos o poder realmente de representação, porque temos uma história, porque nós construímos essa história a duras penas, com muita luta, com muito suor, com muito sacrifício, tanto no campo privado como também no campo público. Nós temos uma história, um conhecimento e hoje, com certeza, vamos vencer as eleições porque Taquaritinga vê em nós uma representação. Hoje, Ana, veja, você disse que se considera, acabou de dizer que se considera a renovação, né, o novo na política. Mas você já fez parte do governo de Jânio e também do governo de Lero, dos dois grupos. Que renovação é essa, né? Como é que você explica para o eleitor esse tipo de renovação de um político que já esteve com dois adversários hoje? É preciso que se viva, é preciso que você passe por todos os processos para que você colha da melhor maneira possível a experiência de todas as áreas, de todas as situações, porque anteriormente existia uma proposta, depois outra proposta, mas a gente viveu todas as propostas e vimos, e isso ajudou como experiência por tempo, mas não quer dizer que isso seja nenhuma falha, você ter vivido. Mas o importante é você ter adquirido as experiências, sobretudo, ver realmente o que funcionou, o que não funcionou, e trazendo uma proposta nova, porque em nenhum momento eu fui gestor com o poder de execução. A gente se coloca como novo hoje porque a gente vai, com certeza, emprestar a nossa experiência, tudo que aprendemos com o tempo. Tudo é importante, tudo é escola, tudo é necessário para que a gente possa viver um tempo e dar uma possibilidade às pessoas de entender todos os nossos conhecimentos. Por exemplo, hoje eu tive que viver esse período no Calabar para que a gente pudesse ter, dentro do exercício, conhecimento sobre todos os problemas do município, sobre os problemas das comunidades, sobre as necessidades, sobre as soluções, sobretudo. Taquaritinga do Norte é um município muito vasto, muito amplo, de várias comunidades, e a gente teve que passar por esse processo. Conheço as pessoas pelo nome, conheço as comunidades, sei de todas as deficiências, então isso não foi ruim, eu não me coloco como uma experiência ruim, foi muito positivo, mas hoje, com toda a bagagem, com toda a experiência, a gente é o novo para poder fazer a política nova. E quando eu digo a política nova, transformação, Mário, é porque hoje, se você observar, em Taquaritinga não há vida social em nenhum bairro do município, em nenhum setor. Você não encontra hoje setores para que as pessoas desenvolvam as suas atividades sociais.
para que as pessoas pratiquem esporte nos bairros, para que as pessoas da terceira idade tenham espaços para se encontrarem, para se confraternizarem, para caminharem. Você não encontra apoio nos bairros para que você tenha espaços para apresentações culturais, espaços para as igrejas se apresentarem com seus eventos. Então você não tem vida social em nenhum bairro, e você vê hoje, por exemplo, nos bairros de Taquaritinga do Norte, uma possibilidade de pessoas ociosas que não têm onde praticar nenhum tipo de atividade e entra no álcool, entra na droga. É um campo aberto para esse campo tão complicado. Então a gente vai observando, por exemplo, que as comunidades de todos os recantos do município, elas não têm ligação com o poder público, as vilas estão praticamente desconectadas do poder, não existe representação em nenhum tipo nenhuma vila, nenhuma comunidade. Então com o tempo a gente foi aprendendo, vendo a necessidade de fazer um investimento em 18 quilômetros de estrada no Cariri de Taquaritinga do Norte para que a gente leve o desenvolvimento. Isso é preciso a gente viver, a gente passar para a gente entender a máquina, como ela funciona, como Pão de Açúcar, hoje uma cidade, mas que não tem a saúde como base fundamental ali na sociedade, porque não tem atendimento 24 horas. Veja, você foi goleiro, né? Nas antigas. Sim, sim. Né? Então, com certeza, é uma pessoa que gosta de esporte. E Taquaritinga, durante muito tempo, ficou conhecida pela questão da rampa do PP, lá, né? Aquela questão. E hoje o pessoal acusa, né, que o seu adversário, o Jobson, na internet, privatizou a rampa. Geneleito, né, qual é a sua proposta para que o voo livre ele volte a ter protagonismo na cidade de Taquaritinga? Como é que você ia ter essa situação para resolver com o Jobson, lá da rampa, e com os sócios dele, e também a proposta para o esporte em si de Taquaritinga do Norte? Na realidade, Jobson não é nosso inimigo, é apenas a gente está participando do embate político, é uma democracia, isso é um processo natural, mas a parceria pública e privada ela tem que existir sempre, em todos os sentidos, para que a gente possa trazer desenvolvimento. É preciso que o poder público entenda que o poder privado, como por exemplo hoje em Taquaritinga do Norte, Felipe Galdino é um grande investidor da Maria Chalé, fez um grande investimento em Taquaritinga do Norte, precisa da parceria pública também para que se organize os acessos, para que melhore a condição, para que dentro de um calendário anual que você possa, dentro da grade, trazer eventos, ele seja contemplado com tudo isso, da mesma forma ele ser parceiro nesse sentido. Então a gente precisa manter essas parcerias e criar realmente, como eu disse agora há pouco, criar dentro dos bairros possibilidades para que o jovem tenha a condição de praticar o esporte, começar realmente a desenvolver investimentos, por exemplo, em Pão de Açúcar, uma cidade que não tem um ginásio de esporte, que não tem uma área sequer de lazer para os jovens. A própria cidade, a quadra de esportes que nós temos hoje, ela é coberta, mas quando chove fica totalmente alagada. O campo de futebol que existe na cidade é uma área que é dentro de um bairro grande e que era um módulo esportivo com quadras de esporte, com pista de atletismo, um campo de futebol praticamente abandonado. A gente tem que reorganizar, e também por todas as vilas do município, que são muitas, como Algodão, Jerimum, como exemplo, como Mateusville, como a própria Vila do Socorro, que não tem nenhuma área para a prática de esporte. A gente tem que primeiro começar a infraestruturar todos esses setores e depois começar a desenvolver esse esporte. No campo do esporte radical, sim, a gente precisa reativar a questão, junto com ele, da questão do voo livre. É muito importante, porque isso é uma marca do Taquaritinga do Norte, independentemente que Jobs tenham feito esse investimento, mas isso é um patrimônio da própria cidade, porque está na cultura. Então a gente não vai criar dificuldade nenhuma, e a gente não tem adversário como pessoa. A gente tem adversário político no momento, mas na hora que acabar, que as zonas se fecharem, a gente passa a ser prefeito de Taquaritinga de todos. Os palanques serão desmontados, porque Taquaritinga é uma política pesada, viu, meu amigo? Eu nunca vi palanque ser desmontado ali, não. Como é que vai fazer isso? Não, mas a gente tem a consciência. Por exemplo, o ex-prefeito Jânio disse que lá tem o C1, C2 e C3. Calabá 1, Calabá 2, Calabá 3. Que você é o Calabá 2. Como é que o senhor enxerga isso, essa crítica? Eu enxergo hoje ele como
uma pessoa que ainda não se definiu na política desse momento, porque, por exemplo, em todos os debates que nós fomos, eu não vi nenhuma crítica ao governo e nem ao candidato do governo, e a gente muitas vezes para pensar aqui e a quem ele está servindo, se é o povo que ele defende ou se é simplesmente pelo interesse próprio. A gente meio que deixa de lado, porque ele vem o ex-prefeito Jânio não vem trazendo mais proposta para Taquaritinga, vem num embate muito violento sobre questões pessoais, trazendo críticas e fakes todos os momentos. Se perdeu num tempo, infelizmente, mas isso aí é um ciclo que eu tenho certeza que se fecha definitivamente no dia 6 de outubro, porque nem ele e nem a população de Taquaritinga suporta mais essa política tão antiga. Muito bem, dá uma segurada aí no reloginho, Vinícius, que a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, falar sobre a infraestrutura e também sobre a saúde de Taquaritinga do Norte. E você pode mandar mensagem, pergunta para cá, 99878-0997, nosso WhatsApp cidade. Também, muita gente aqui também no chat, né, do YouTube, mandando mensagem. A gente solta a vinheta, vai para o intervalo. Na volta eu registro algumas participações e as perguntas também dos ouvintes, como por exemplo a Vila do Socorro. Rapaz, lá não pega celular. A gente fala sobre isso daqui a pouco. WhatsApp Cidade 99878-99.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Cuidar e preservar nossa terra, a Reciclos tem pontos de coleta de lâmpadas fluorescentes queimadas para atender a população. Então, se sua lâmpada queimar, já sabe, reciclos.org.br. Eu tô querendo saber, cadê você? Fala pra mim. Se tá sentindo o que eu sinto, pega essa senha, diga que sim. Diga se a sua cidade tá planejando, priorizando para fazer. Diga se a obra termina, se a UPA não fecha, se atende você. Não! Tem que pensar diferente, tem que pensar lá na frente. Quem sabe fazer, agiliza chegar. Quem foi aprovado, dá pra confiar. Pois é. Coligação Caruaru Forte Novo, PDT, PSB, MDB, Republicanos, União Brasil, Federação Brasil da Esperança, PTPV, PCdoB. Caruaru precisa de um vereador que valorize a segurança pública, defenda a família e enfrente a corrupção. Minha trajetória prova meu compromisso com a justiça e quero levar essa luta para o Legislativo Municipal. Sou o delegado Lessa e quero ser a voz da ética e da justiça na Câmara de Caruaru. Meu compromisso é lutar por uma cidade melhor para nossas famílias. Para vereador, vote 10-190. Vestibular 2025 ACES Unita. São mais de 20 cursos e com uma novidade, o curso de Medicina. Estude na ACES e tenha durante todo o curso práticas jurídicas reais, aulas em laboratórios inovadores, incentivo ao esporte, apoio psicológico e acadêmico. Prova presencial dia 20 de outubro. Inscrições no site aces.edu.br. ACES Unita 65 anos. Lugar que inspira, aproxima e realiza. O Caruaru Prev foi premiado nacionalmente como o melhor órgão de responsabilidade econômica do interior de Pernambuco. Rodrigo atualizou o plano de cargos e carreiras para os professores, guardas municipais e agentes de trânsito, valorizando os nossos servidores. Rodrigo também modernizou o plano diretor de Caruaru para um futuro melhor para a cidade.
Atenção Caruaru, últimos dias do circo e tem super promoção especial, só hoje R$14,99, é só R$14,99, promoção comprando antecipado até às 17 horas, venda nas bilheterias do circo, siga nosso Instagram, circo.mundo mágico e fique por dentro de tudo, vem pro Circo Mundo Mágico, em frente ao tiro de guerra, últimos dias, aproveitem! Olá, povo de Caruaru. Meu nome é Marilene da Saúde, número 12666. Venho com o prefeito José Queiroz, número 12, e chamo vocês para juntos fiscalizarmos a nossa Caruaru. Olá, meu nome é Cresce do Povo, conhecido Cresce do UB. Estou aqui pedindo um voto de confiança, meu número é 12232. E vamos Vitória com fé em Deus e o prefeito Zé. A UPA do Salgado ficou fechada por 14 meses. Quase 70 mil pessoas tiveram que procurar atendimento em outro lugar. E tem mais, 9 meses. E a UPA do Vassoural segue fechada. Para ter fechado desde 1º de janeiro, era para ela estar bem adiantada. Nos postos de saúde não tem remédio. Quem sabe a realidade daqui realmente sabe o que é que o nosso povo passa e precisa. Já são quase 3 anos dessa gestão. Você confia que vai ser diferente? Caruaru não aguenta mais. Coligação Caruaru Forte Novo, PDT, PSB, MDB, Republicanos, União Brasil, Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB. Se apronte para votar. Prepare seu coração, que vem aí a eleição. O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Confirme onde você vai votar. Leve um documento com foto, deixe seu celular no local indicado. E pode levar uma colinha com os números dos candidatos. Vote para vereadora ou vereador e depois para prefeita ou prefeito. Para quem veio até aqui, só faltou Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Na cidade, 10h56. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Estamos de volta aqui na Rádio Cidade com Gena Lins, né, candidata a prefeita Quaratinga pelo PP. Vamos liberar o relógio na tela para começar a contagem. Gena, veja, eu estive... Aliás, deixa eu registrar aqui. Professor, me dê aí o WhatsApp, por favor. Pode me entregar aqui mesmo. Que eu prometi que ia registrar a participação da galera. Tem muita gente aqui no YouTube. Aqui registrar algumas participações. Luciano Nunes, André Oliveira, Esquadrão Bomba, Thaís Andressa, Letícia Kumaru, Geils Andrade, Wesley Henrique, Mônica Renata, Elba Lúcia, Geils Andrade, William Danda, Christian Mendes, Maria da Conceição, muita gente aqui mandando mensagem. A gente agradece a audiência de vocês e aproveito e peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, toquem o sininho para sempre estar bem informado. Ô Gena, veja, eu estive lá recentemente em Taquaritinga, no Festival Pernambuco, meu país, e me chamou a atenção a falta de zelo com a entrada da cidade, muitos buracos, né? Você tem uma parceria muito forte com o pessoal do Progressistas, né? Os da Fonte e tal, que são as lideranças do partido e outras lideranças também. Você ganhando, né? Qual é a sua ideia para infraestrutura, né? Para que dê uma impressão melhor ao turista que vai para a cidade, porque a impressão que eu fiquei não foi boa. É verdade. Taquaritinga do Norte, quando você chega na cidade, ao começar a subir a serra para se aproximar da cidade, você vai identificar que você vai encontrar diversos buracos, você vai encontrar esgoto ao céu aberto, você vai encontrar ferro velho próximo à pista, você vai detectar que você vai encontrar escuridão. Então, os
2-3 quilômetros até a chegada da cidade, vindo por Santa Cruz do Caparibe, realmente é uma coisa que contrasta com a beleza de Taquaritinga do Norte, e a gente precisa primeiro fazer um investimento sobre tudo isso, dar condições ao turista para que quando ele chega o primeiro impacto seja realmente importante. Segundo, hoje esses eventos que se tem na cidade, a estrutura que se monta para receber o turista já não dá mais, a própria questão de mobilidade dentro da cidade precisa ser revista, já que nós temos durante o ano diversos eventos e aí a gente precisa criar uma rota alternativa de saída. A hora que nós temos pela Várzea Grande, pela Escola Experimental Severino Pereira da Silva, ali tem uma via de saída que a gente pode sim utilizar outra rota de saída, organizar o trânsito e também organizar a própria logística dentro da própria cidade sobre os eventos, porque termina chocando o público com propriamente a estrutura que é montada na cidade. Então a gente tem que repensar sobre tudo e organizar a cidade para que a gente possa realmente apresentar ela como uma cidade turística. Veja, outra questão que o pessoal reclama bastante é da Vila do Socorro. Teve um ouvinte que mandou aqui, e essa crítica ela foi na primeira entrevista, né, quando a gente recebeu aqui, professor, o Jobson, e ele disse, olha, a Vila de Socorro, os políticos só aparecem lá de 4 em 4 anos. Nem celular pega, lá tem internet, mas não pega celular. Qual a resposta que você dá a essa crítica a esse ouvinte que mandou mensagem que vocês só aparecem lá a cada eleição? Em primeiro lugar, sobre a questão da telefonia, nós já buscamos com o Eduardo da Fonte e já está sendo junto as empresas competentes trazerem para a Vila do Socorro esse tão importante serviço. A gente já, através junto com o Jamile, que é candidato a vereadora lá por Vila do Socorro, junto com o Eduardo da Fonte, a gente já mandou o ofício e ele já encaminhou para o Ministério das Comunicações e com certeza a resposta com pouco tempo chegará. Virá e muito mais ainda. A Vila do Socorro é uma comunidade, como eu disse agora há pouco, que ela não tem vida social nenhuma, só se preocupa em infraestruturar sobre calçamento, mas um lugar que tem uma juventude muito aquecida, muito energética, que tem uma sociedade já interessante e grande, mas que não tem nenhuma área de lazer, não tem estrutura nenhuma, e a gente vai levar para ali, com certeza, uma vida social para que a gente possa desenvolver o esporte, desenvolver a cultura, de verdade, desenvolver o lazer e fazer com que aquela comunidade ela se interaja de uma forma muito mais forte, porque há muitos anos a gente percebe que Vila do Socorro só funciona praticamente com o básico, dando condições, sobretudo, de ampliação da própria escola e também organizar de uma forma mais consistente o PSF para a gente dar uma estrutura também na própria saúde. Mas trazer vida social para a Vila do Socorro é compromisso, hora que Vila do Socorro nem os acessos às margens da BR-104 para que se entre na própria vila tem qualidade, e a gente precisa rever esses conceitos, porque a própria entrada já mostra tudo isso como a forma que ela está sendo tratada. Veja, Vila de Socorro, Girimum, outras comunidades que o pessoal reclamou bastante da questão dos acessos e também da falta de cuidado com as estradas rurais, né? Aquelas que não são calçadas, né? Qual a sua promessa para o pessoal que mora nessas comunidades e está acompanhando essa entrevista agora? Gena Lins, prefeito, como é que vai ser o cuidado com as estradas que dão acesso aos distritos, enfim, que é uma zona rural grande, né? Taquaritinga tem. Nós temos 2 eixos importantíssimos. Nós temos o eixo do Cariri e nós temos o eixo do Brejo. O eixo do Cariri, a partir de Santa Cruz do Caparibe, que é a divisa com Taquaritinga do Norte através do Algodão, ela tem uma compreensão de 18,6 quilômetros de extensão, que margeia praticamente todas as comunidades até a BR-104. Então, a gente hoje observa que a gente já vem nessa tratativa e está dentro do nosso plano de governo para que a gente possa realmente implantar o calçamento ali, para a gente que de uma forma definitiva trazer o desenvolvimento para aquela região, Mário, porque muito mais ainda, aquela região ela tem um potencial tanto na pecuária como na agricultura, mas hoje, por ser divisa com Santa Cruz do Caparibe, está a 3 quilômetros de Santa Cruz, o poder econômico sobre a confecção está muito forte. Hoje as empresas elas estão fazendo um investimento sobre que são aqueles pequenos fabricos, serviços terceirizados e aquele serviço informal para que aquelas empresas elas tenham como escoar esse trabalho, e ali está sendo um grande fomento econômico para aquela região e muito mais. Ainda nós temos uma feira hoje, que é a Feira do Gado lá
no Jerimum, que é uma das maiores feiras hoje daquela região, que movimenta mais de R$2 milhões por mês, mas lá não se tem acesso, não se tem segurança, precisa fazer um investimento nessa infraestrutura, porque a gente levando a estrada pavimentada, a gente vai trazer o desenvolvimento, a condição do confeccionista investir muito mais ainda, porque no período de inverno fica praticamente impraticável para que se chegue naquelas regiões, e também a questão da feira, porque o ir e vir, a escoação do produto fica muito melhor. Pensando também nesse sentido, a gente vai levar ali para o Jerimum uma patrulha rural para dar suporte também na segurança daquela região. E também tem um ponto muito importante, porque entre a quinta e a sexta-feira, que é a feira de Santa Cruz de Caparibe, aquele fluxo de carros que vem, principalmente da Paraíba, que chegam a Santa Cruz de Caparibe, ele pode, com certeza, ter um novo eixo de saída por dentro do Cariri de Taquaritinga do Norte, caindo na 104 e seguindo, saindo daquele grande fluxo que é ali dentro de Santa Cruz do Caparibe, e abrindo uma grande possibilidade, sobretudo, para aquela região, porque na hora que você pavimentar e que esse grande fluxo começar a partir e entrar por dentro ali do Cariri, vai começar a melhorar e desenvolver a economia daquela região com toda certeza. Hoje, ela não se desenvolve porque realmente ela não tem estrada, e todos os anos o município investe uma fortuna e não tem resultado nenhum, porque terraplanagem nas primeiras chuvas e sem um escoamento certo, acaba que volta a mesma situação. E também a gente tem outra região que é muito importante, a região do Brejo, que ela tem 12 quilômetros, que ela compreende de Vila do Socorro a PS 130, que é margeando para chegar em Taquaritinga do Norte, que também tem um potencial de hortifrutas muito forte, e a gente, que onde está compreendida a barragem de Mateus Vieira e onde tem todos aqueles produtores de verdura, também é um grande impacto, porque ali também pode trazer um grande desenvolvimento para aqueles agricultores e também o município. A hora que faça esse investimento, a gente começa a diminuir demais o gasto anual, e isso também você consegue economizar sobre todos os anos esse investimento que não tem resultado nenhum. Veja, ainda entrelaçado nesse assunto, eu queria perguntar sobre mão de obra qualificada, porque é uma questão, um problema enfrentado hoje por todos os municípios que fazem parte aqui do nosso agreste e do polo de confecções, e eu considero Taquaritinga também fazendo parte do polo de confecções, principalmente pela questão da importância de pão de açúcar. Hoje tem dificuldade para contratar costureira, hoje tem dificuldade para contratar as pessoas para fazer aquele trabalho, né, individual. Enfim, qual é a sua proposta para qualificar a mão de obra, principalmente para as pessoas que estão hoje buscando o primeiro emprego, as pessoas que estão desempregadas, as fábricas hoje têm uma dificuldade enorme de contratar gente com qualificação? Precisa buscar parceria como empresas, como por exemplo o Sebrae, esse serviço sobre o S, né? O S que é o SES, Senai, Sistema S. O Sistema S, porque aí a gente aproxima. Pão de Açúcar hoje é uma potência realmente econômica, que tem um desenvolvimento muito forte, mas como você disse, ele peca e falta muita mão de obra pela falta de capacitação, e muitas vezes o próprio empresário ele quer um resultado muito rápido, e aí ele não faz esse investimento sobre o serviço. A hora que o governo municipal ele busca uma parceria com o governo do estado, a gente consegue aumentar muito mais ainda o mercado de trabalho e dar condições ao próprio morador entrar nesse campo e ajudar também o desenvolvimento econômico da região, e também não só Pão de Açúcar, como é um grande eixo, mas hoje Gravatá e Ibiapina se torna um dos maiores produtores de lingerie também daquela região. Não é tão divulgado, mas há muitas empresas hoje dentro da própria Gravatá e Ibiapina, que é uma comunidade de praticamente 3 mil habitantes, que hoje o cargo-chefe também é a confecção, e que a gente precisa levar realmente essas parcerias aí para capacitação para esses setores. E o Cariri de Taquaritinga do Norte, a gente precisa desenvolver naquela região, e isso também está dentro do nosso plano de governo, para que a gente possa fomentar e aumentar muito mais ainda a força econômica, a hora que anteriormente já foi a agricultura, a pecuária. A gente não vai deixar de investir nesse sentido, mas a confecção realmente é o cargo-chefe de todo o desenvolvimento econômico de Taquaritinga do Norte. Eu só quero fechar, que eu estou sendo muito extenso, mas se você for em Pão de Açúcar, por exemplo, 9, 10 horas da noite, 11 horas, vai ter gente trabalhando dentro das suas casas com a confecção. Então a gente precisa rever esse conceito, porque os próprios empresários eles não têm essa visão, mas nós temos que ter essa visão, porque isso é muito importante no nosso desenvolvimento.
Veja, falando da saúde, uma das reclamações das pessoas aqui é sobre a situação atual do Hospital Geral de Taquaritinga, e o pessoal reclama também da questão da falta de oportunidade para as crianças nascerem lá. E muitas crianças, né, norte-taquaritinguenses têm que vir nascer em Caruaru, em Campina Grande, e acabam não nascendo na cidade, né? Qual a sua proposta para acabar com isso, para melhorar também a situação do hospital, que hoje está numa situação complicadíssima? Em primeiro lugar, a gente precisa rever tudo. O Hospital Geral Severino Pereira da Silva é um hospital do ano de 1983. O prédio, o espaço físico é maravilhoso. A estrutura foi muito bem feita, mas os equipamentos hoje, Maria, eles já sofrem uma deficiência muito grande, e com o passar dos anos não houve um melhoramento. Por exemplo, nós temos um bloco cirúrgico com 4 blocos cirúrgicos que não funcionam praticamente. A questão da maternidade também deixou de funcionar. Então, a gente tem que, além de fazer o investimento sobre equipamentos, também a gente precisa modificar de verdade a própria estrutura funcional, médicos, a forma de direção, tudo isso, porque hoje a gente não tem gente nas direções que sejam da área e que tenham qualificação. O que a gente observa hoje no hospital, infelizmente, além dos equipamentos envelhecidos, é que existe uma máquina para funcionar sobre questões políticas, manutenção de vereador, trabalhando para candidato e prefeito, e deixando muitas vezes de atender a própria população. Então a gente tem que reinvestir no hospital, a gente tem que fazer o investimento sobre os PSFs de todo o município, porque a gente tem uma coisa lá que é muito séria. A saúde preventiva ela não está funcionando, e hoje a forma que o município está achando é encaminhar. E quando se encaminha é porque já está num estágio avançado que poderia, desde o primeiro momento, com a saúde preventiva, você evitar muita coisa. Então, os PSFs, com investimento, você começa a fazer essa saúde preventiva, e o próprio hospital de baixa e média complexidade, ele precisa voltar a ter esse atendimento. A título, hoje, você tem uma ideia, a gente funciona apenas uma vez a cada 15 dias um ortopedista, e muitas vezes ele recebe... Se a pessoa quebrar a perna, o braço, faz o quê? Fica esperando 15 dias doendo, né? E muito mais ainda, não tem nenhum raio-x funcionando, esporadicamente, uma vez funciona, outra não funciona, nenhum raio-x para que se tenha uma ideia, para sair do município não se tem, e o ortopedista, muitas vezes, o que está hoje lá, que é o Dr. Railton, ele recebe muito mais voltas de operações que ele faz do que propriamente atender as pessoas locais. Então essa sistemática a gente sabe que não funciona mais, e comigo não vai funcionar. A gente tem que fazer o hospital de fato funcionar, informatizar. Ainda está de uma forma arcaica, o município deixa de receber e faturar muita coisa através do SUS, porque as informações não são bem feitas. A gente precisa trazer informações de todos os atendimentos em tempo real, e a estrutura está muito antiga e muito arcaica. Então a gente vai fazer investimentos sobre pessoas, qualificar todos os profissionais, para a gente começar a mudar essa realidade. Eu quero aqui aproveitar mais 3 minutos e dizer que Pão de Açúcar, por exemplo, a saúde não funciona de jeito nenhum. Às 3 horas da tarde, ninguém tem mais atendimento em canto nenhum, os PSFs fecham. Uma cidade com mais de 10 mil habitantes, que hoje precisa de uma unidade funcional 24 horas, para que a gente possa ter tanto a baixa como a média complexidade funcionando lá, e essa saúde preventiva também lá. Hoje está um caos dentro da saúde, e às vezes a gente chega num período de eleição e muita gente reclama porque as pessoas pedem remédio, as pessoas pedem exame, as pessoas pedem cirurgia, mas elas não pedem, não é porque elas querem, não, é porque elas precisam, e o sistema não está funcionando. A gente tem que fazer com que essas situações elas deixem de acontecer, e a gestão pública elas comecem de fato a funcionar. Não é só com calçamento, rua acima, rua abaixo, que vai mudar a vida das pessoas. A gente tem que ter vida social nos bairros, a gente tem que ter distribuição da saúde preventiva, direito às pessoas. Para você ter uma ideia, hoje, os PSFs, eles cedem 2 vagas por semana, 2 vagas em um PSF, que é uma área abrangente, para as pessoas fazerem ultrassom, e muitas vezes tem mãe meia-noite numa fila de espera para 7 horas da manhã, sem saber se aí vai receber esse atendimento. Então, para isso, a gente também, além da gente melhorar essa questão, de botar mais profissionais para a semana inteira, elas terem a condição de fazer as suas ultrassons, de não precisar, porque não tem renda. Taquaritinga do Norte hoje é uma cidade que mais de 55% da população está entre a extrema e a pobreza vivendo.
entre um salário e uma Bolsa Família. Apenas isso corresponde a 13.500 pessoas de uma população de 24.673. Então, a gente tem que rever todos os conceitos, porque a sociedade está empobrecida e com isso, o que acontece com isso é que as pessoas não têm renda para fazer um exame, não têm renda para sair nem da cidade para procurar um socorro fora e elas ficam morrendo dentro das suas casas e a gente enxerga isso todos os dias que a gente passa pela cidade. A saúde hoje é a sua principal crítica à atual gestão ou é uma das principais? Quero te dar só um dado. Hoje, Taquaritinga do Norte tem mais de 500 famílias com espectro autista. É um desespero você andar por dentro da cidade, é um desespero você entrar na casa das pessoas e verem com pessoas com 2, 3. Eu cheguei essa semana passada numa casa... Isso promete o que para essas pessoas? Não, o espectro autista, a gente já tem um compromisso com o Eduardo da Fonte, é um dos maiores investidores nesse sentido, a título que hoje em Pernambuco, o maior investidor sobre o espectro autista é o PP, Eduardo da Fonte, é exemplo Macaparana, que tem seu centro especializado, e a partir do próximo ano, compromisso firmado entre eu e ele, diante de uma população, fizemos um termo de compromisso e a partir do próximo ano, Taquaritinga do Norte vai receber, isso é minha meta, de tirar essas mães, esses pais que estão desesperados e muitos deles sem conhecimento, sem entendimento, vulneráveis a ter pelo menos esse tratamento tão importante para os seus filhos e para que eles possam com certeza ter pelo menos uma condição de serem vistos, porque hoje são invisíveis dentro da sociedade. Criar um espaço de repente para as mães atípicas, nesse contexto oferecido pela Prefeitura de Caruaru, de Taquaritinga? Não, o projeto se chama Casa Azul, que é um centro que vai receber o mais importante, sobretudo, é o centro, mas o mais importante é o investimento que vai vir para que você contrate os profissionais, que o segredo não é a casa, o segredo é o investimento para que você possa ter o atendimento de qualidade para você começar a fazer os atendimentos. Então, o nome do projeto é Casa Azul, que é um projeto do deputado Eduardo da Fonte, e muito mais ainda, ela não cuida só da criança, ela cuida também do pai, ela cuida da mãe, ela dá um acompanhamento psicológico às famílias, porque eles não têm um entendimento sobre o que está acontecendo, é uma situação desesperadora, então você precisa cuidar não só da criança, porque é um processo progressivo, é um tratamento progressivo, mas acima de tudo você precisa cuidar do pai, da mãe, da família sobretudo, porque isso é um impacto, Mário, social violentíssimo sobretudo, então a gente vai nesse caminho e muito mais ainda, você veja o seguinte, a própria Pão de Açúcar hoje, que é uma potência econômica, mas não tem escola em tempo integral, a creche hoje de tempo integral que poderia atender a 160 crianças, está atendendo em 8 salas, cada um a 20 alunos, está atendendo apenas 2 salas e as outras 6 atendendo como escola comum. Hoje a gente tem uma necessidade na própria Pão de Açúcar de atender a mais de 300 crianças. Essas mães não sabem o que fazer, porque elas precisam das crianças terem um espaço para elas poderem ter o tempo para trabalhar e para aumentarem as suas rendas. E aí o que acontece? Muitas vezes colocam em escola particular e nem condições de pagar essa escola hoje se tem. Muito bem, nosso tempo acabou. A gente vai agora liberar 30 segundos para o Gena fazer as considerações finais dele, né? Então, olhando para aquela câmera ali, Gena, 30 segundos na tela para você fazer as suas considerações finais e já agradecendo a sua presença aqui na Rádio Cidade. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer a Taquaritinga do Norte que nesse dia 6 de outubro a gente vai ter uma grande oportunidade de uma escolha para que a gente possa realmente trazer uma transformação. A gente está vivendo um grande perigo, Taquaritinga do Norte. Nós temos um candidato hoje fabricado, despreparado, sem nenhum tipo de condição e que as pessoas acham que vocês têm preço, mas eu sempre digo que o povo de Taquaritinga ele tem valor. Se valorizem, se respeitem, não deixem as pessoas entrarem nas suas casas, tentarem oferecer aquilo que hoje pode ser um remédio, mas amanhã pode te causar um grande mal. Muito bem, agradecer aqui ao Gena Lins, lembrando que nós convidamos também, Vinícius, o candidato Alisson, né, conhecido como Alicinho, né, o candidato do governo, mas o candidato arregou e não veio para a entrevista. Continue com a gente, não saia daí. Vamos passar o WhatsApp Cidade, 998780997.